A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Jesus ressuscitou, continuamos a cantar. E continuamos a dizer, aleluia, aleluia. E continuamos também a dizer, exultemos de alegria no Senhor. Jesus nos concedeu vida nova. Ouçamos o texto do Evangelho desse terceiro domingo da Páscoa. João 21, 1-19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael da Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também nós vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. E depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É como a chuva que lava. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Pedro e os discípulos voltam para seus trabalhos e retomam suas vidas. O mestre morreu, apareceu, mas eles não creram.
Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar, e eles também responderam: nós vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Retomaram os seus ofícios, os seus afazeres, a cotidianidade, a pesca. A morte de Jesus os devolveu ao modo de vida anterior. Pescadores, trabalhadores, voltam para suas casas e seus afazeres. Mas a volta ao que faziam foi infrutífera. O vazio da não pesca, as redes, os barcos vazios, uma noite sem frutos. Experimentaram mais uma vez o vazio de uma noite. Fizeram a noite depois da morte, perdidos, desiludidos, medrosos, sem futuro. Buscam um futuro na volta aos seus afazeres que tinham antes de iniciar o segmento. O mesmo vazio depois da morte a repetir-se na volta à vida anterior de seguirem a Jesus. Não pescaram nada naquela noite. Uma noite sem frutos. Jesus novamente se manifesta, se revela, os busca. Os encontra no meio dos trabalhos, da ilusão, do nada, pescado, da noite em vão. Se apresenta e vai ao encontro. Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus então lhes disse: lançai as redes à direita da barca e achareis. Naquele tendes alguma coisa para comer está o segredo. O trabalho teve fruto, conseguiram algo. A volta ao que era deu-lhes algum sentido de vida. A vida, a volta aos afazeres anteriores satisfez. E a resposta nossa, não. Tudo pareceu mais uma vez em vão. E Jesus envia-lhes mais uma vez: lançai a rede. Coloca-os a caminho, leva-os a caminhar, sair, descobrir, abrir olhos. E ao atenderem o convite de retornarem o caminho no movimento, despertam para o ressuscitado: é o Senhor. Sim, a abundância, a misericórdia e a bênção do encontro fazem ver e encontrar a Jesus que saiu da morte, agora vive. É o Senhor. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes e pão. Ao pisarem a terra do ressuscitado, reconhecem os sinais da presença daquele que esteve entre eles, os servira, comera com eles. Sim, brasas acesas, peixe e pão. O fogo que prepara os peixes e o pão. O fogo que aquece, o fogo que oferece e alimenta, partilha. Já não havia distribuído comido pães e peixes na montanha? E ele ali, o ressuscitado, oferecer-lhes mais uma vez pão e peixe. Vinde comer. E depois do Senhor, são convidados pelo Senhor a colocarem-se mais uma vez à mesa, participarem da ceia, estarem juntos, estarem próximos, participarem de sua vida. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Depois de comer com os seus à margem do lago, Jesus inicia o diálogo com Pedro. Pedro já havia manifestado a sua adesão absoluta a Jesus acima dos demais. No entanto, na hora da verdade, ele é o primeiro a negar a Jesus. O que há de verdade em sua decisão? Pode ser ele guia, pastor dos seguidores de Jesus? E nós que viemos da Semana Santa sabemos como Pedro negou a Jesus. Antes de confiar-lhe seu rebanho, Jesus lhe faz a pergunta fundamental: tu me amas mais do que esses? Não lhe pergunta: te sentes com forças suficientes? Conheces bem a minha doutrina? Te vês capacitado para governar os meus? Não. É o amor a Jesus que capacita para animar, orientar, alimentar os seus seguidores, como fazia Jesus. Pedro responde com humildade e sem comparar-se com ninguém: tu sabes que eu te amo. Mas Jesus repete mais 2 vezes a sua pergunta de maneira cada vez mais incisiva: tu me amas? Me amas de verdade? A insegurança de Pedro vai crescendo com as perguntas e cada vez se atreve menos a proclamar sua adesão. Por fim, se enche de tristeza, já não sabe o que responder. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Como extraordinário e magnífico o encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos que voltam para suas lides e seus trabalhos. Partilha, reparte, oferece, deseja atraí-los para a vida segundo o reino de Deus.
E depois de terem tomado o pão e os peixes, Jesus vai ao encontro de Pedro com as palavras: tu me amas. Santo Agostinho nos diz: o Senhor, depois de sua ressurreição, aparece de novo a seus discípulos, interroga Pedro, obrigando a confessar seu amor, já que por medo negara 3 vezes. Cristo ressuscitou na carne, Pedro ressuscitou no espírito. Assim como Cristo morreu no sofrimento, Pedro morreu na negação do Senhor. Cristo, Senhor, ressuscitou dos mortos e ressuscitou Pedro graças ao amor que esse lhe tinha. O Senhor questiona o amor daquele que agora declara abertamente o seu amor e lhe confia, por isso, o seu rebanho. À medida que Pedro vai tomando consciência da importância do amor, Jesus vai lhe confiando o seu rebanho para que cuide, alimente e comunique vida aos seus seguidores. E começa pelos mais pequeninos, os mais necessitados, os cordeiros, as ovelhas. É o amor que permite a Pedro entrar numa relação viva com Cristo ressuscitado e que também pode introduzir-nos no mistério de Deus. Quem não ama dificilmente pode entender algo do Evangelho, da presença de Jesus. Não devemos esquecer que o amor brota em nós quando começamos a abrir-nos a outra pessoa numa atitude de confiança e entrega que vai sempre além das razões, provas e demonstrações. De alguma maneira, amar é sempre aventurar-se com o outro. Se ama Jesus, ele desperta em nós uma confiança radical à sua pessoa. Mas não é só isso. Quando amamos realmente uma pessoa concreta, pensamos nela, queremos encontrá-la, escutá-la, sentir-nos perto dela. De alguma maneira, toda a nossa vida fica inspirada e transformada por ela, por sua vida e seu mistério. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, o Evangelho é uma experiência de amor. Cremos realmente quando experimentamos que ele vai se convertendo no centro do nosso pensar, do nosso querer, do nosso agir, do nosso viver? Como ensinava o grande teólogo Karl Rahner, se podemos crer em Jesus Cristo na disposição de que queiramos amá-lo e tenhamos ânimo de abraçá-lo. Esse amor a Jesus não reprime nem destrói nosso amor às pessoas, ao contrário, é justamente este amor que pode dar verdadeira profundidade, libertando-nos das superficialidades e mediocridades. Quando se vive na comunhão com Jesus, é mais fácil descobrir que isso que chamamos amor é arriscar-se a amar com generosidade total. Talvez algo realmente novo aconteceria na nossa vida se fôssemos capazes de escutar com sinceridade a pergunta de Jesus ressuscitado: tu me amas? É uma pergunta não a Pedro apenas, a cada um de nós. Pedro, no início da cena, está vazio. Ele regressou à sua antiga vida, é como se nada tivesse acontecido agora. Ele se ergue e veste suas roupas antes de se lançar ao mar. É o sinal da dignidade Pedro restaurada, tal como o pai veste seu filho pródigo quando ele volta para casa. Apesar de sua vergonha diante do Senhor, ele nada rumo a seu amigo. Eu teria ficado tão envergonhado se tivesse nadado na direção contrária. Todos nós teríamos ficado envergonhados. Os outros discípulos lutam para transportar a pesca para a terra. Pedro consegue sozinho. Qual é o segredo, então, de Pedro? O que quer que tenha feito, ele volta a Jesus. Seu amor é mais forte do que a vergonha pela traição. Jesus disse: quando eu for elevado da terra, trairei todos a mim. Agora vemos Pedro puxando, é a mesma palavra em grego, a rede cheia de peixes para si, a rede que não se rompe. Não é devido à sua força, mas a sua cooperação com a atração que Jesus exerce sobre Pedro, uma verdadeira atração magnética. É a atratividade de Jesus que faz com que Pedro tenha as forças suficientes para trazer a rede até a terra. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nós participamos desta imensa multidão que se encontra com o ressuscitado, como nos ensina o Apocalipse. Eram milhares e milhares, milhões de milhões, proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra e a glória e o louvor.
Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Sim, queridos irmãos, queridas irmãs, nós que seguimos a Jesus, que tentamos amá-lo de todo o coração, como Pedro, com toda a mente, inteiros por inteiros, todos também podemos cantar glória e louvor a Ele para sempre. Amém. Alfa, Ômega. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Ouçamos, queridos irmãos, queridas irmãs, uma das meditações de Papa Francisco em torno do Evangelho deste domingo. Há um excerto do Evangelho de São João, no qual cada cristão, mas sobretudo os pastores da igreja, olhando para Pedro, podem compreender muito da própria identidade. É a bússola de cada pastor. É um trecho íntimo profundo no qual, através de um jogo de olhares e de palavras entre Jesus e o apóstolo, e graças ao precioso auxílio da memória, se chega a traçar com clareza o sentido de uma vida e de uma missão. É o trecho comentado pelo Papa Francisco durante uma missa, no qual os discípulos estavam na água, e João reconhece Jesus que está à beira do mar. Pedro, que era muito emotivo, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar com aquele seu típico caráter impetuoso para ir ao encontro de Jesus. O trecho está no final do Evangelho de João, onde é narrado o último diálogo de Pedro com Jesus. Um diálogo intenso, durante o qual, disse o Papa, Pedro volta com a memória aos diálogos que tivera com Jesus. Esse é o momento da memória de Pedro. O Papa imaginou o fluxo da memória que naqueles momentos agitou o coração do apóstolo como uma série de instantâneos e repentinos rememorares da vida de Pedro junto com Jesus. Recordou certamente a primeira vez quando o Senhor lhe muda o nome. Quando André lhe foi dizer, entusiasmado, encontramos o Messias, e Jesus, fitando nos olhos, responde, doravante te chamarás Pedro. Em seguida, quando foi à sua casa e curou a sogra. E ainda, quando ele teve a coragem de dizer que sentia no coração, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ainda outras recordações, quando a debilidade de Pedro queria poupar o Senhor à dor da paciência, Jesus repreendeu, afasta-te de mim, Satanás, corrigindo-o, porque esse pensamento não era de Deus. Momentos bons, como o da transfiguração, quando queria permanecer ali com o Senhor, armar 3 tendas, aquele diálogo e os momentos dolorosos, quando Jesus lhe disse, mas antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Depois o galo cantou, e aquele diálogo silencioso, o olhar de Jesus terno, sofredor, e Pedro chorou. Todas essas coisas, disse Papa Francisco, vinham à mente de Pedro naquele momento do diálogo com Jesus, a ponto que Jesus o olha, Simão, filho de Jonas, usando o seu primeiro nome, e explicou Papa Francisco, o momento dessa memória de Pedro condensada diante do Senhor, um momento que tem algo para ensinar a cada um de nós. O Senhor quer que todos nós recordemos o nosso caminho com Ele. Talvez seja o dia do nosso fazer, nos encontrarmos com Jesus. Neste momento tão decisivo, o que diz Jesus a Pedro? 3 vezes, tu me amas? E se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Antes de mais, frisou Papa Francisco, Jesus pergunta a Pedro, tu me amas mais do que estes? Ama-me como podes, mas ama-me. É o que o Senhor pede aos pastores também hoje, a todos nós, que nós o amemos. Pois o primeiro passo no diálogo com Jesus é o amor. Ele nos amou primeiro, mas nós devemos amá-lo de todo o coração. Assim ele pergunta a cada um, amas-me? E depois apacenta. E a todo pastor diz, tu és pastor, apacenta. Não uses o teu tempo em outras coisas, apacenta. Tu és chamado a apacentar. Tua identidade é ser pastor, identidade de um bispo, de um sacerdote é ser pastor. Apacenta com amor. Não faças outra coisa, ama e apacenta.
Segundo o diálogo com Jesus com Pedro, o Papa disse a terceira indicação, com efeito, poderia dizer: e tu me darás depois um prêmio? Sim, prepara-te, porque te levarão onde tu não queres ir. Prepara-te para as provocações, prepara-te para deixar tudo, a fim de que venha outra e faça coisas diferentes. Prepara-te para esta aniquilação na vida. E levantar-te-ão pela vereda das humilhações, talvez a caminho do martírio. As palavras de Jesus a Pedro parecem ser repetidas também hoje. Aqueles que quando eram pastor te louvavam e falavam bem de ti, agora falam mal porque o outro que vem parece ser melhor. Prepara-te para a cruz, quando te levarem onde tu não queres ir. 3 conceitos simples ensinava Papa Francisco quanto a esse evangelho: ama-me, apacenta, prepara-te. Este, afirmou o Papa, o mapa de um pastor, a bússola para não se perder, amar e deixar-se amar pelo Senhor, vigiar sobre o que se perde, amar e deixar-se amar pelo Senhor, vigiar o rebanho dia e noite, preparar-se, pois a cruz chegará também para ti. Não sabemos se interior ou exterior, mas chegará como chegou para Jesus. Um ensinamento claro e simples. Perseguindo a análise do Evangelho, Papa Francisco acrescentou: parece que se um pastor fizer tudo isso, tudo corre bem. Não é assim. Com efeito, o diálogo entre Jesus e Pedro acaba com alguns versículos que são propostos pela liturgia. João escreve que Pedro sente o olhar de Jesus, está contente e sente-se forte. Vendo-se atrás de João e diz a Jesus: Senhor, tu me disseste o que acontecerá comigo, e com ele o que vai acontecer? Ou seja, Pedro explicou ao Papa, cai numa outra tentação, olhar para a vida alheia, meter o nariz na vida dos outros. E Jesus repreende-o com força e fala severamente. Fala severamente quando lhe diz: afasta-te de mim, Satanás, mas responde: se eu quiser que ele permaneça até eu voltar, a ti o que importa. E o Papa continua explicando o texto do Evangelho. O pastor ama, apacenta, prepara-se para a cruz, para o despojamento e não mete o nariz na vida alheia, não perde tempo em grupinhos, em grupos eclesiásticos, ama, apacenta, prepara-se, não cai em tentações. E Papa Francisco concluiu os 3 ensinamentos fundamentais: amar, apacentar, preparar-se para a cruz. Estes 3 aspectos significam: segue-me, seguir a Jesus sempre. Queridos irmãos, queridas irmãs, Papa Francisco, nós queremos nos lembrar dele nas orações. Quantos ensinamentos bonitos ele nos deixou, quantos exemplos, quantos gestos, quantas palavras. E nós queremos agradecer a Deus o Papa que nós tivemos. E queremos rezar, pedir a Deus que nos conceda o dom do Espírito para podermos ter um Papa que continue agindo na Igreja do modo como agiram os últimos Papas. Vamos lembrar os aniversários. Aniversário de nascimento, dia 4, Padre Mauro Cleto, dia 4 também Padre Danival Lopes, e também no dia 4, Padre Manuel de Souza Valadão. No dia 6, o diácono Gilberto Castro Saraiva. Dia 7, Padre Jarson da Silva Sampaio. Dia 8, Padre Punita Arcelin. E dia 10, Padre Léo Jaraf Arulapan. E de ordenação, dia 9, a ordenação diaconal do diácono Ricardo César Lopes Pereira. E no dia 9, do nosso Padre Stanislau Grachevski. Rezemos por esses nossos irmãos e vamos agradecer a Deus por viverem entre nós e servirem no ministério a nossa igreja de Manaus. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos no tempo pascal. Que o ressuscitado nos anime, que o ressuscitado sempre de novo desperte em nós o desejo de segui-lo. E como ouvíamos hoje os comentários de Papa Francisco, os ensinamentos de Papa Francisco quanto ao texto do Evangelho deste domingo, sejamos também nós aqueles que não tenhamos medo de dizer que amamos a Jesus, mas que o sigamos em todos os momentos. A todos uma abençoada Páscoa.
O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.